O fato é que a violência urbana mudou, talvez para sempre, infelizmente, o comportamento do cidadão, a vida nas cidades grandes, a história do cotidiano. A violência assusta, constrange, confina moradores em suas casas. É a rotina do isolamento. Muitas vezes, Renata, a sensação é de que estamos nós todos numa prisão. Pois é, Renata, são milhões de reais gastos justamente para garantir a segurança que o poder público não entrega. Então vamos voltar a São Paulo falar com a Mona Lisa. Mona Lisa, já inventaram até portaria gaiola. Tem também a garagem gaiola, Renata, em que o motorista fica preso antes de entrar em casa. Com medo da violência, os brasileiros se isolam cada vez mais, mudando a arquitetura das cidades. O mercado da segurança cresce 2 a 3 vezes mais do que a economia do país. E mesmo assim, a sensação de medo não vai embora. A paisagem do Cristo Redentor suaviza qualquer cenário, mas não esconde o medo do carioca. Os moradores se cercam de segurança. A gente vive em pânico, né? E na minha casa tem câmera, sim, tem porteiro. Estamos pensando em botar a grade. É o inferno. A gente procura preencher uma lacuna que o poder público deixou, que é a segurança das pessoas, né? Isolados até o teto em São Paulo. Muros altos, grades, cerca elétrica. Casas e condomínios transformados em fortalezas. Em alguns lugares você pode até, dependendo da época do ano, quando você passa e se as pinturas estão um pouco assim esmaecidas, você vê as camadas arqueológicas do medo, né? Com os diferentes níveis de muro. Começou com o muro baixinho, aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. Nem os mortos têm sossego. Muros foram erguidos e arame farpado para afastar os ladrões de túmulo. Pobres, ricos, todos se protegem. Neste prédio nunca houve um assalto. E os moradores querem que continue assim. Além de câmeras e portões de ferro, blindaram a portaria, das janelas às paredes. As portas de vidro só funcionam por controle eletrônico. E a entrega de encomendas é feita por esta abertura. Muitos prédios aqui em São Paulo implantaram a portaria gaiola. A pessoa abre o primeiro portão, fica presa num espaço bem pequeno, igual a este. Só depois que ela fecha o primeiro portão, com autorização de um porteiro, é que ela finalmente consegue entrar no prédio. Parece que a gente está condenado, sem ter feito nada, né? A gente está cumprindo uma pena aí de prisão, né? É muito ruim isso, né? E principalmente se é ruim para os adultos, é péssimo para as crianças, porque você ter crianças que já nascem atrás de grades. Hoje, com esses muros, as pessoas não sabem quem mora ao lado, né? Isso é uma perda de qualidade de vida em sociedade. A forma como o medo modificou a arquitetura das cidades virou tema de exposição. Vivendo em gaiolas como bichos, paisagens que lembram prisões, trabalhando atrás de grades como em jaulas. Essa é a visão do baiano André Gardenberg, de como a violência faz reféns. Além de Rio e São Paulo, ele também fotografou Recife e Salvador. Eu acho que as pessoas acabam se acostumando e, de certa forma, elas acabam criando mecanismos para que essa convivência seja mais confortável, se é que isso é possível. A exposição sobre o medo nas grandes cidades deveria retratar outras capitais, mas os profissionais que retratavam a violência urbana tinham parado de fotografar. Eles foram assaltados enquanto trabalhavam, tiveram equipamento roubado, Renata, e passaram então a temer pela própria vida. Inacreditável, Mona Lisa, como a gente comentava aqui, a sensação é de que os presos somos nós, né? O fato é que a violência urbana mudou, talvez para sempre, infelizmente, o comportamento do cidadão, a vida nas cidades grandes, a história do cotidiano. A violência assusta, constrange, confina moradores em suas casas. É a rotina do isolamento. Muitas vezes, Renata, a sensação é de que estamos nós todos numa prisão. Pois é, Renata, são milhões de reais gastos justamente para garantir a segurança que o poder público não entrega. Então vamos voltar a São Paulo falar com a Mona Lisa. Mona Lisa, já inventaram até portaria gaiola.
Tem também a garagem gaiola, Renata, em que o motorista fica preso antes de entrar em casa. Com medo da violência, os brasileiros se isolam cada vez mais, mudando a arquitetura das cidades. O mercado da segurança cresce 2 a 3 vezes mais do que a economia do país. E mesmo assim, a sensação de medo não vai embora. A paisagem do Cristo Redentor suaviza qualquer cenário, mas não esconde o medo do carioca. Os moradores se cercam de segurança. A gente vive em pânico, né? E na minha casa tem câmera, sim, tem porteiro. Estamos pensando em botar a grade. É o inferno. A gente procura preencher uma lacuna que o poder público deixou, que é a segurança das pessoas, né? Isolados até o teto em São Paulo. Muros altos, grades, cerca elétrica. Casas e condomínios transformados em fortalezas. Em alguns lugares você pode até, dependendo da época do ano, quando você passa e se as pinturas estão um pouco assim esmaecidas, você vê as camadas arqueológicas do medo, né? Com os diferentes níveis de muro. Começou com o muro baixinho, aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. Nem os mortos têm sossego. Muros foram erguidos e arame farpado para afastar os ladrões de túmulo. Pobres, ricos, todos se protegem. Neste prédio nunca houve um assalto e os moradores querem que continue assim. Além de câmeras e portões de ferro, blindaram a portaria, das janelas às paredes. As portas de vidro só funcionam por controle eletrônico e a entrega de encomendas é feita por esta abertura. Muitos prédios aqui em São Paulo implantaram a portaria gaiola. A pessoa abre o primeiro portão, fica presa num espaço bem pequeno igual a este. Só depois que ela fecha o primeiro portão, com autorização de um porteiro, é que ela finalmente consegue entrar no prédio. Parece que a gente está condenado sem ter feito nada, né? A gente está cumprindo uma pena aí de prisão, né? É muito ruim isso, né? E principalmente se é ruim para os adultos, é péssimo para as crianças, porque você ter crianças que já nascem atrás de grades. Hoje, com esses muros, as pessoas não sabem quem mora ao lado, né? Isso é uma perda de qualidade de vida em sociedade. A forma como o medo modificou a arquitetura das cidades virou tema de exposição. Vivendo em gaiolas como bichos, paisagens que lembram prisões, trabalhando atrás de grades como em jaulas. Essa é a visão do baiano André Gardenberg, de como a violência faz reféns. Além de Rio e São Paulo, ele também fotografou Recife e Salvador. Eu acho que as pessoas acabam se acostumando e, de certa forma, elas acabam criando mecanismos para que essa convivência seja mais confortável, se é que isso é possível. A exposição sobre o medo nas grandes cidades deveria retratar outras capitais, mas os profissionais que retratavam a violência urbana tinham parado de fotografar. Eles foram assaltados enquanto trabalhavam, tiveram equipamento roubado, Renata, e passaram então a temer pela própria vida. Inacreditável, Mona Lisa, como a gente comentava aqui, a sensação é de que os presos somos nós, né?